provavelmente uma das maquiagens que eu mais gostei de fazer, que eu mais gostei de gravar, porque é o estilo de make que eu me identifico muito, que é essa coisa de ser um delineado gatinho, mais esfumada. Eu gosto muito também, por incrível que pareça, de maquiagem opaca. E no batom eu resolvi usar um pouquinho, que é colocar um tom que é brilho no meio, ele é um pouco mais esverdeado, não sei se vocês percebem isso, mas enfim. Eu gostei do resultado e eu espero que vocês gostem também e assistem. Eu já tinha feito a limpeza da pele antes, e aí eu venho com esse fix da Ana Paula Marçal, aplico por todo o rosto para ajudar na hidratação e na fixação da maquiagem. Depois disso eu já venho com o hidratante que eu tô usando, que é o anti-acne da Tracta. Aplico por todo o rosto, ele é bem aguado, é bem bom, tô gostando dele. Não deixa a pele muito pegajosa. E a base que eu vou usar vai ser essa base da Dylos, que é a base que eu tenho usado no meu dia a dia. Ela tem um fundinho amarelado. E aí eu aplico um pouco e vou dando batidinhas com essa esponja que tem lá na RF Cosméticos, que ela é muito boa, gente. Quando molha, ela cresce muito. E nesse formato é bem prático, assim, de você aplicar. Ela não tem marca, mas eu vou deixar o Instagram aqui da loja que vocês podem procurar. Eu acho que ela deve ser bem baratinha. E aí eu gosto sempre de aplicar o produto com o pincel. E depois eu vou dando batidinhas com a esponja pra deixar essa base bem no lugar, deixar ela bem esfumada e tudo mais. E aí a comparação pra vocês de como é que ela fica com base, né? Meu rosto sem a base. E aí o corretivo que eu vou usar vai ser esse da Tracta. Gente, eu amo esse corretivo. Tem gente que odeia, mas eu sou apaixonada por ele. Eu acho que ele tem uma cobertura muito boa, um acabamento muito bonito também, não fica aquela coisa muito seca. Então eu faço toda a área de iluminação central do rosto. E aí faço testa também. E aí depois disso eu venho com o Fix da Rinodê, que ele serve de diluidor, mas não é aquele diluidor da Fendi, por exemplo, que deixa o produto bem mole, não. Ele ajuda mais a espalhar, sabe, quando o produto tá secando. Então eu aplico na esponja e aí eu vou dando batidinhas por todo o rosto até ver esse produto todo esfumado. Eu sempre gosto de usar dois lados da esponja, um lado para corretivo, outro lado para base, porque se esse corretivo ele ficar claro demais, eu venho do outro lado que tem a base e vou ajudando a esfumar, sabe? Por isso que eu gosto de separar aí os lados. Depois eu venho com essa paleta da Ruby Rose, eu vou fazer um contorno em pó em cima do contorno de creme, para potencializar esse contorno e fazer com que ele dure mais. A base ela tem que estar um pouquinho seca, tá? Não pode estar molhada. Então ela já tem que estar seca para você fazer todo esse contorno. E eu vou esfumando tudo bem certinho, testa, laterais, tudo mais. E aí depois eu venho com esse pó, gente, ele é muito potente. E vou aplicando nas áreas onde eu coloquei o corretivo. Ele fica bem claro, ele carrega bastante. Então assim, se você tem muitas linhas de expressão, eu sugiro você não fazer isso, porque vai acentuar mais ainda. Mas como eu queria um rebocão, então eu resolvi fazer com um pó compacto mesmo. Coloco aí nas laterais do rosto, mais embaixo, para acentuar esse contorno que a gente fez. Então eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas mesmo. E depois eu venho com o pincel e vou tirando tudo. Esse é um pincel leque grandão, aquele pincel que a gente acha que é inútil, mas para alguma coisa ele vai servir. E vou tirando todo esse produto, o excesso, né, do rosto. Depois eu venho com um blush um pouquinho mais rosado. Amo esse blush da NYX porque ele não é tão forte, sabe? E ele fica muito lindo no rosto. E aí eu vou aplicando, sem querer eu desci um pouco com blush, mas no final eu ajeito. Molho um pouco o pincel do iluminador e vou usar esse iluminador da Ruby Rose, que eu sou apaixonada, vocês já sabem. A maioria das vezes eu uso essa paleta porque eu gosto mesmo e eu indico, gente, vale muito a pena. E eu, particularmente, uso todas as cores. Depois disso, fix. E aí vamos para os olhos. Vou aplicando um corretivo por toda a pálpebra para ajudar na fixação da sombra. Vou começar com essa sombra mais clarinha e o pincel mais gordinho. Começo de fora até a metade. Eu não vou levar essa sombra marrom até lá dentro, tá? Então eu venho até mais ou menos a metade da sobrancelha e volto. Esse é um esfumado arredondado, então o movimento ele tem que ser arredondado também. Então eu coloco no canto externo, vou arredondando, esfumando com movimentos circulares até a metade e volto. Só que aí eu esqueci de fazer a sobrancelha.
Então eu vim com essa paleta da Nairana, que eu tô usando ela bastante. E vou fazendo minha sobrancelha, puxando lá de dentro até lá fora. Vocês já sabem como é que eu faço. Minha sobrancelha ela tá toda cagada. Faz tempo que eu não faço, então nem reparem nela, porque tá uma bagunça mesmo. E aí eu venho com esse tom de branco, com esse mais rosado, e vou fazer a área de iluminação abaixo da sobrancelha. Gente, ficou muito lindo pessoalmente. Fica muito sutil. Então eu coloco, depois venho com o pincel de esfumar e vou tirando qualquer marcação. E aí eu já venho com a próxima sombra, que é esse meu roxinho, sei lá. E aí com o pincel menor também, coloco no canto externo e vou repetir a mesma coisa que eu fiz com o primeiro. A diferença é, eu não vou subir tanto como eu subi a primeira sombra. Cada sombra ela tem o seu lugar. Então primeiro vem a mais clara, depois a média, depois a mais escura. Você não pode ultrapassar esses limites. Então eu vou colocando e esfumando tudo bem certinho. Depois disso, eu já vou fazendo a parte de baixo dos olhos. Na verdade, eu já tinha feito com marrom mais claro, foi porque sem querer eu cortei do vídeo. Mas aí eu venho com esse outro tonzinho e faço só até a metade. O marrom mais claro eu levei até o início e esse mais escuro até a metade. Sombra preta e um outro pincel pequenininho também. Vou dando batidinhas, né, para potencializar essa cor e vou fazendo esse movimento circular bem contido. Bem pequenininho mesmo, que é para deixar esse preto bem esfumado. E aí também faço a mesma coisa que eu fiz com as outras sombras, vou colocando preto com outro pincel até a metade também. Gente, esses acabamentos da maquiagem eu consigo dar todos eles quando eu termino o vídeo. Muitas vezes na hora de gravar a posição não tá boa e acaba não favorecendo muito. Venho com a primeira sombra que a gente usou e o pincel dela, vou colocando essa sombra no centro dos olhos para criar o degradê. E aí venho com uma sombra opaca, um bege opaco, e vou aplicando aí, ó, toda a parte interna. Vou subir até próximo à sobrancelha mesmo, não tem problema. Subo até lá em cima, que é pra abrir bem esse olhar. E é uma maquiagem que eu adoro, adoro usar, adoro fazer, e acho que ela fica linda com todo mundo, com todo tipo de olho. Delineador em gel da Eudora e esse pincel minúsculo da Dye Makeup. Gente, esse pincel é minúsculo. Pra fazer delineado gatinho, ele deve ser o máximo. Ainda não testei com gato, mas assim, pra delineado, ele é muito pequenininho. Sério, maravilhoso. Faço o cantinho, vou fazendo todo com delineador em gel. E depois eu venho com o delineador líquido e passo tudo por cima, que é para deixar esse delineado bem opaco, que às vezes eu tenho medo desse gel não secar e aí borrar tudo. Então eu venho com líquido, Curvex de sempre, não pode faltar. E depois máscara para cílios, a máscara que eu tô usando é a Decolossal da Maybelline. E vou só acentuando um pouquinho mais o cantinho inferior aí dos olhos com preto, igualando os dois lados. Vou colocar um pouquinho dessa sombra bege também nesse canto aí interno. E só pra abrir mais o olhar mesmo, lápis de olho bege, pra combinar com toda essa maquiagem. Vou retocar o iluminador na ponta do nariz, que eu adoro, já tinha colocado os cílios postiços, tá? Faço o contorno dos lábios com um lápis marrom. Gente, eu tô amando fazer contorno de lábio. A boca fica maior, você faz a boca do jeito que você quer, sabe? E cria uma base aí bem boa pro batom. Então eu tô adorando. E o batom que eu vou usar vai ser esse da Pausa para Feminices. É uma cor bem diferente das cores que eu uso. Ele vai mais pro verde, sei lá, ele tem um tom mais estranho. Só que eu amei, achei super diferente. E peguei um gloss, obviamente, coloquei no centro dos lábios para ficar mais diferente ainda essa maquiagem. E eu achei lindo. E a maquiagem de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, a gente tá aí rumo aos 100 mil inscritos. E se você gostou, clique em gostei, clique em curtir. E é isso. Beijos. Tchau.